Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa forma muito poderosa de entender a dinâmica dos grupos que vem do trabalho de Henrique Pichon Rivière. A ideia aqui é a gente descobrir junto o que de fato acontece, sabe, por baixo dos panos, em qualquer equipe. Bom, para começar, vamos pensar numa situação que, olha, quase todo mundo já passou. Fazer parte de um grupo que parece que não sai do lugar. Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa travando tudo? Uma coisa que a gente não vê, mas sente que está ali impedindo o progresso? Pois é. E o que acontece é que muito do trabalho em grupo acaba sendo empírico, né, na base da intuição. É como tentar navegar num mar super complexo, sem bússola, sem mapa. E é exatamente isso que a teoria do grupo operativo nos dá, essa bússola. Então, o primeiro passo para a gente achar esse mapa é uma virada de chave bem radical na nossa perspectiva. A gente precisa parar de olhar só para os indivíduos e começar a enxergar o grupo como um todo. Imagina só, em vez de olhar para uma sala e ver, sei lá, 5 pessoas separadas, o modelo do grupo operativo convida a gente a ver uma coisa só, um grupo. Uma entidade única que tem sua própria personalidade, seus próprios jeitos de funcionar, quase como se tivesse vida própria. E para a gente entender isso, o Pichon Rivière nos deu dois eixos. Pensa assim, tem o vertical, que é a história de cada um, a bagagem que cada pessoa traz, e tem o horizontal, que é o que está acontecendo com o grupo ali, naquele momento, no aqui e agora. A mágica toda, o ponto central, acontece justamente no encontro desses dois eixos. E essa ideia não surgiu do nada, né? Ela se apoia muito no trabalho de um psicólogo social chamado Kurt Lewin. O que ele dizia era o seguinte: para entender um grupo, não adianta olhar para cada pessoa de forma isolada. É preciso observar o grupo em si, em ação. Porque o grupo, como um todo, tem características próprias que não são só a soma das características de quem está ali. Ok, tudo bem. Se o grupo é essa entidade única, fica a pergunta: como é que ele se comunica? Como ele expressa o que está sentindo, as ansiedades que estão ali escondidas? Bom, é aí que entra o conceito de porta-voz. Vamos ver o que é isso? O porta-voz é aquela pessoa que, de repente, com o que ela fala, sente ou faz, acaba expressando algo que, na verdade, é do grupo todo. É inconsciente. Então, não é que a pessoa está falando só por ela mesma, sabe? Ela está, na verdade, canalizando uma coisa que é de todo mundo, mas que ninguém tinha colocado para fora ainda. É tipo o sintoma visível de algo que está invisível no grupo. Tem uma história real que ilustra isso perfeitamente. Durante uma greve na universidade, um estudante de psicologia sonhou que todo mundo estava num barco chamado Psicologia, e esse barco estava afundando. Esse sonho foi genial, porque ele capturou um sentimento que era de todo mundo ali, mas que ninguém conseguia nomear: a desilusão geral com que a universidade representava naquele momento. E o mais interessante é que o grupo não fala só com palavras. O porta-voz pode ser alguém que fica doente, que expressa um sintoma físico, pode ser alguém que sonha, como nessa história, pode ser até a pessoa que fica em silêncio, representando aquilo que o grupo não quer falar. Ou, ao contrário, aquela que carrega todos os ideais, as esperanças do grupo. Ou seja, são muitos os canais por onde o coletivo se manifesta. Certo. Então a gente já consegue ver o grupo e até ouvir o que ele diz através dos porta-vozes. Mas e aí? Como é que esse grupo muda? Como ele cresce? É aqui que entra uma peça fundamental: o motor da dialética. Para entender isso, o Pichon Rivière fez uma distinção importante. Ele saiu da ideia de Gestalt, que é como uma foto, uma estrutura estática, parada, e foi para a ideia de Gestalting, que é um processo, um filme. Ou seja, o foco não é na estrutura pronta, mas no processo contínuo de se estruturar. O grupo está sempre em movimento, sempre se fazendo. E como funciona esse processo? Basicamente em 3 passos. Primeiro, surge uma ideia, um sentimento. É a tese. Logo depois, aparece o seu oposto, a antítese, o que cria uma tensão. E é a partir dessa tensão, desse conflito, que nasce uma terceira coisa, a síntese, que é um entendimento novo, mais evoluído. É justamente essa tensão entre os opostos que faz o grupo andar para frente. E o ponto crucial aqui é que isso não é um círculo vicioso. Não é uma discussão que não leva a lugar nenhum. É uma espiral ascendente. A cada vez que o grupo passa por esse ciclo de tese, antítese, síntese, ele sobe um degrau. Ele aprende, evolui e se torna mais forte para lidar com o próximo desafio, com a próxima contradição. Agora vamos juntar tudo isso e ver como se aplica a tarefa de um grupo. Porque o que um grupo está realmente fazendo ali, muitas vezes,
não é aquilo que está escrito na pauta da reunião. É que, na verdade, todo grupo tem duas tarefas ao mesmo tempo. Tem a tarefa explícita, aquela que todo mundo sabe qual é, escrever um relatório, planejar um projeto. Mais por baixo, tem a tarefa implícita, que é a mais difícil. Lidar com todas as ansiedades, medos e conflitos que a tarefa explícita gera no grupo. E o verdadeiro trabalho, o trabalho que faz o grupo crescer, acontece nessa tarefa implícita. E o que acontece quando o grupo foge dessa tarefa implícita? Ele entra no que Pichon Rivière chamou de pré-tarefa. O grupo age como se estivesse trabalhando. Sabe, as pessoas falam, fazem de conta que estão produzindo, mas na verdade é só um ritual, não tem envolvimento de verdade. É um monte de movimento que não leva a progresso nenhum. Portanto, o ponto fundamental é este: um grupo só consegue cumprir sua tarefa de verdade quando ele integra o pensar, o sentir e o agir, quando essas três coisas andam juntas. Ficar só no objetivo explícito, ignorando os sentimentos e conflitos que surgem, olha, pode ser a forma mais sofisticada de procrastinação que existe. E tudo isso nos leva a uma definição completamente nova e, eu diria, muito poderosa do que é um grupo saudável. E já adianto, não é um grupo sem problemas. Nesse modelo, saúde não tem nada a ver com a ausência de conflito. Saúde é movimento, é a capacidade contínua do grupo de navegar por aquela espiral dialética, de gerar novas saídas. Já a doença, que ele chama de estereotipia, é o contrário, é a estagnação. É ficar preso repetindo os mesmos padrões, as mesmas conversas, as mesmas brigas, sem conseguir sair do lugar. Mas, afinal, o que é que causa essa paralisia, essa estagnação? Basicamente, são duas ansiedades fundamentais que todo mundo sente. A primeira é a ansiedade depressiva, o medo de perder aquilo que a gente já conhece, o que é familiar. E a segunda é a ansiedade paranoide, o medo do novo, do desconhecido, do ataque que pode vir. É a briga entre esses dois medos que pode travar completamente a espiral de crescimento do grupo. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão para a gente levar para os nossos próprios grupos, seja no trabalho, na família, onde for. A questão a se fazer não é se existem problemas ou não. A verdadeira questão é: o grupo consegue se mover através dos seus problemas? Existe a capacidade de aprender com os conflitos e se transformar no processo? Ou o grupo está simplesmente parado no tempo?